E eu quero ler com você Ezequiel capítulo 49, versículo 10. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar, tá bom? Ok? Ezequiel 44, 10. Ezequiel 44, 10. Mas os levitas, que se afastaram de mim, desviando-se para seguir os seus ídolos, quando Israel andava errado, levarão sobre si a sua punição. Repete comigo: levarão sobre si a sua punição. Entretanto, serão ministros no meu santuário, tendo ao seu cargo a guarda das portas do templo, e ministrando no templo, imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para servi-lo. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram de tropeço, de maldade à casa de Israel. Por isso fiz um juramento contra eles, diz o Senhor Deus: eles levarão sobre si a sua punição. E a punição é essa: não se achegarão a mim para me servir no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, as coisas santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as abominações que cometeram. No entanto, eu os constituirei guardas das normas do templo, em todo o serviço dele e em tudo o que fizer nele. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadoc, que guardaram as normas a meu respeito, quando os israelitas se desviaram de mim, eles se achegarão a mim para me servir, e estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Entrarão no meu santuário, se achegarão à minha mesa para me servir e cumprirão as minhas ordens. Amém? Amém? Então, deixa eu dizer o que está acontecendo aqui. Israel está afastado de Deus, está indo atrás dos ídolos e fazendo um tanto de coisa. E os levitas, que deveriam ser os homens que guardassem a lei, sabe, que honrassem o Senhor, eles também desviaram. E Deus deu a eles uma punição. A punição é: agora vocês não podem mais ministrar a mim, mas vocês vão ministrar ao povo. Então, existem dois tipos de igreja. Guarda o que eu estou dizendo. Dois tipos de igreja. A igreja que vive em função de Deus e a igreja que vive em função do povo. E esse, para mim, tem sido um paradigma dos mais fortes que o Espírito de Deus quer quebrar nesses dias. Porque viver em função do povo é uma punição diante de Deus. Ou seja, eles tinham um chamado para servirem a Deus primeiramente, depois servir o povo. Mas Deus deu a ele uma punição: agora vocês vão servir só o povo, agora vocês viverão em função de resolver problema das pessoas. E o que eu quero que você entenda é que quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, Jesus disse que o maior mandamento era o quê? Amar a Deus. E depois amar o seu próximo. Então isso fala sobre sacerdócio e ministério. Para mim, alguém que não sabe ministrar a Deus está desqualificado para o ministério. Ou seja, se nós não entendermos que o nosso primeiro chamado e a coisa mais importante da nossa vida é o nosso sacerdócio, nós viveremos com uma punição sobre nós. E você sabe, eu conheço hoje líderes que estão refém do povo. Você sabe, a igreja hoje não sabe o que Deus está fazendo, só sabe o que o povo está precisando. E o nosso chamado não é satisfazer a vontade do povo, mas o nosso chamado é satisfazer a vontade de Deus. E quando Deus está satisfeito, o povo é abençoado. Todas as vezes que Israel estava correto diante de Deus, Israel tinha vitória. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo?
Todas as vezes, em Atos é a mesma coisa, todas as vezes que o povo estava perseverando na doutrina, ou seja, todas as vezes que eles estavam bem no seu sacerdócio, Deus acrescentava quem Ele queria que fosse salvo. Então, o que eu quero que você entenda, que Deus é capaz de fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, independente da gente. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor, como é que chama o pastor? Ricardo? Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor Ricardo aqui, e ele estava falando que Jesus tem aparecido lá para os caras no Egito, né? É no Egito? Está vendo? Quando Ele quer, Ele mesmo se apresenta e prega e salva. Está entendendo? Se não tem alguém para falar, Ele mesmo apresenta, se apresenta, opa, eu sou Jesus, tudo bem? Vim bater um papo com você. O que eu quero que você entenda é que a coisa mais importante na sua vida é o seu sacerdócio. É a sua vida de dedicação a Deus. Então, isso, entende? O que nós estamos falando aqui é sobre colocar em ordem a nossa vida. Não existe um progresso genuíno sem uma ordem genuína. Então, o que eu vejo, eu estou falando de experiência própria, a maioria das igrejas grandes que eu conheço, que estão tendo muita gente sendo salva, quando nós vamos chegar no momento do sacerdócio, eles são rasos. Tipo, eles não sabem adorar, eles não têm uma boa postura diante de Deus. Eles apenas colocaram o seu trabalho como servir a Deus. E antes de você trabalhar para Deus, você foi chamado para amar a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Antes de você ser chamado para trabalhar, para ir em nome de Deus, você foi chamado para ter uma paixão por Deus. E muitas das vezes, nós mudamos isso. Veja, eu não estou falando que você deve deixar de lado sua paixão por almas, não é isso. O que eu estou dizendo é que para que haja um crescimento genuíno na igreja de vocês, para que haja um crescimento poderoso e profundo nessa casa, o sacerdócio tem que andar junto com o seu ministério. Você tem que aprender a adorar, você tem que aprender a criar uma atmosfera. Por exemplo, na minha comunidade, nós estamos lá trabalhando e foi um rapaz que foi 2 dias lá. A gente nem conhecia ele, nem sabia quem ele era. E aí ele foi lá e eu acabei de ministrar, ele falou, pastor, no meio de todo mundo, pastor, eu posso cantar uma música? Então eu fiquei sem graça de falar não, né? Era visitante, falei, tá bom, canta uma música. E ele foi lá, pegou o violão dele, fez uma coisa nada a ver, sabe, tipo, e eu, meu Deus, então deixei passar, deixei rolar. Então depois, na outra semana, eu chamei todo o meu povo e falei, me ajuda aí. Por quê? Qual que é o meu lance? Eu não estou atrás de cantar música, eu estou atrás de gerar uma atmosfera. E para gerar uma atmosfera, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Então aqui, eu falei para eles bem claro, aqui nessa casa, nessa família espiritual, não vai ter esse lance de me dar oportunidade porque eu gosto de cantar aquela música legal. Não, eu não estou atrás de cantar músicas, eu estou atrás de conseguir uma atmosfera de adoração, onde Jesus realmente seja adorado. Então não é qualquer pessoa que vai fazer isso. Se você está ofendido, sabe? Você está livre. Mas aqui nós temos uma prioridade. Aqui não é simplesmente chegar e fazer coisas. Aqui é fazer o que Deus está fazendo. Nós temos um alvo. E qual é o alvo? Honrar Jesus. Colocar Jesus no lugar que Ele merece. Veja, se você perguntar, todo mundo tem Deus no coração, mas não tem Ele no lugar que Ele deve estar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo essa tarde? Então, o seu sacerdócio, e Deus aqui está chamando de punição um tipo de sacerdote que ministra somente ao povo. Um tipo de sacerdote que só vive em função de resolver problemas do povo. E não um sacerdote que está servindo a um propósito de Deus. Veja, guarda uma coisa no seu coração essa noite. Repete, fala com o seu irmão assim, existe apenas um ministério. Um ministério.
O ministério de Jesus. Esse é o único ministério que a Bíblia reconhece. Então, o que acontece é, Jesus pode te dar uma permissão ou não de entrar no ministério dele. Quem cura? Quem cura? Quem salva? Quem liberta? Então o ministério é de quem? Pronto. O que nós precisamos fazer é descobrir. O que nós precisamos fazer é descobrir o que Jesus está fazendo e entrar no que Ele está fazendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que nós precisamos é descobrir o que Jesus está fazendo e entrar no que Ele está fazendo. Agora, nós nunca vamos descobrir o que Jesus está fazendo se nós não temos intimidade com Jesus. Veja, o nosso trabalho não é produzir, mas é reproduzir. Nós não produzimos nada, nós reproduzimos. Por isso que Jesus nos deu um padrão para a oração. Ele diz assim: que seja feita a sua vontade aqui na terra. Ou seja, não apenas faça a sua vontade, mas que ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ou seja, isso é um padrão para se fazer as coisas de Deus. Nós não estamos apenas em busca de fazer a vontade de Deus, mas nós estamos em busca de fazer a vontade de Deus na terra, do jeito que ela é feita no céu. Então, uma igreja que não sabe o que é sacerdócio, só sai por aí fazendo coisa, só sai por aí buscando estratégia, só sai por aí inventando moda. É por isso que você vê um tanto de coisa aí que não tem nada disso na Bíblia. Um tanto de artifício. Por quê? Porque a igreja, ao invés de estar reproduzindo algo, ela está produzindo. Ela está inventando. Por quê? Porque tem uma falha no sacerdócio. Porque são pessoas que sabem muito bem entrar diante das pessoas, mas não sabem entrar diante de Deus. Você pode ver Jesus falando: o que eu falo do que eu ouvi o meu Pai falar. Eu não inventei uma mensagem, nem o próprio Jesus inventou uma mensagem. Ele disse: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu ouvi o meu Pai fazer, eu só estou reproduzindo. Ele fala: eu não faço nada de mim mesmo. Mas antes de eu reproduzir, eu preciso ver. Então Jesus teve um tempo de ver o Pai fazer, para aprender com o Pai, e então reproduzir o que o Pai está fazendo. Então esse é o problema hoje do que eu vejo quando o crescimento ele é estrondoso demais. Eu tenho uma amiga aqui em São Luís do Maranhão que teve, de 3 anos para cá, ela teve um crescimento, assombroso. Mas quando eu cheguei para ministrar na igreja dela, eu senti que a atmosfera estava mais rasa. Eu senti que Jesus não veio como ele vinha. Por quê? Porque no afã de servir ao povo, esqueceram o sacerdócio. Ensinaram a ganhar almas, mas não ensinaram a adorar. E nós vivemos em função de Deus. A igreja vive em função de Deus, de agradar a Deus. Paulo diz que ele tinha alegria de Deus ter tido ele por fiel e colocado ele no ministério. E não ter dado a ele um ministério, mas ter colocado ele no ministério. Qual ministério? De Jesus. Paulo foi colocado no ministério. Em qual ministério? De Jesus. Por isso que ele fala: vocês vão em meu nome. É o meu nome que te dá a permissão de romper as portas do inferno. Mas eu não vou te dar permissão. E eu estava ensinando esses dias sobre o que significa autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é você sair por aí amarrando o diabo. Está amarrado, está desamarrado, sai. Não é isso.
Não é também fluir em dons, não é curar pessoas. Autoridade espiritual é você ter uma permissão de Deus para trabalhar junto com Ele naquilo que Ele está fazendo. Eu estava ensinando sobre o princípio de Maria. Na época de Maria, muitas mulheres ficaram grávidas. Só Maria ficou grávida do que Deus estava fazendo. Acho que você não viu o que eu disse, né? Na época de Maria, muitas mulheres ficaram grávidas. Só Maria ficou grávida daquilo que Deus estava fazendo. Hoje tem muita gente fazendo muita coisa, mas quem de fato está gerando o que Deus está fazendo? Porque Paulo fala que Deus tem um propósito eterno. Repete comigo, um propósito. Apenas um propósito eterno. A Bíblia diz que Davi serviu ao propósito na sua geração. Ou seja, Davi entendeu qual era o propósito de Deus eterno, e na sua geração ele procurou alinhar o seu povo a esse propósito. Então, Davi não serviu ao seu propósito, mas Davi serviu ao propósito eterno de Deus na sua geração. Ou seja, na época de Maria, qual que era a manifestação naquela época? A época de Maria era a manifestação do Filho de Deus. Então Deus disse: essa altura do meu propósito eterno está na hora do meu filho nascer na terra. Deixa eu ver quem está qualificado para gerar ele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, chegou uma altura do propósito eterno de Deus, que Deus tinha que mandar Jesus para a terra. Então ele vem para ver qual útero, qual pessoa estava qualificada para ser participante, colaborador com Deus daquilo que ele queria fazer naquele momento. Então a Bíblia diz que Maria era virgem, comprometida a se casar com um homem. Então, virgem fala de santidade, comprometida fala de compromisso, de aliança, pessoas que estão dispostas a se casar. E fala aqui com um homem, ou seja, pessoas que colocaram o seu foco em uma pessoa, Jesus. Essas pessoas, então, alcançaram uma qualificação para colaborar com aquilo que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo? Nós não fazemos nada, Deus faz, e nós alinhamos a nossa vida ao que Deus está fazendo e colaboramos com Ele. Agora, se não existe sacerdócio, não há revelação do propósito. E não há autoridade genuína na sua vida. Porque você não vai ter uma permissão de Jesus se Ele não te conhecer. Porque foi assim que aqueles filhos daquele cara, eu esqueci o nome do cara lá, que foi expulsar os demônios de Cefa, em nome do Deus que Paulo conhecia, né? E o demônio falou: cara, esses caras eu sei quem é, mas quem é você? Ou seja, você não tem uma permissão, você não tem uma autoridade dele. Eu não vejo que ele te deu uma autoridade, porque ele também não te conhece. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a Bíblia diz que os demônios bateram naqueles caras. Portanto, o seu sacerdócio é o segredo da sua frutificação. O seu sacerdócio é a coisa que deve ser mais importante na sua vida. Você sabe, gente, Deus não vai fazer nada no meio de um povo, e é esse que é o problema que me deixa angustiado. Porque muitas das vezes o crescimento e o sucesso pode mascarar o que é mais importante.
E se Deus está dando a vocês esse alerta hoje, é porque Ele não quer que isso aconteça na vida de vocês. Sabe, Deus não faz nada. Deus não faz nada no meio de um povo que não se dedica a Ele, que não tem paixão por Ele. Sabe, quantas vezes no momento de adoração, sabe, tem gente lá viajando na maionese, sabe, tipo, não canta, você está desrespeitando a presença de Deus. Sabe de uma coisa? Deus não vai te dar uma permissão, porque Ele não te conhece. Isso é um desrespeito com a presença de Deus. Enquanto tem uns lá, sabe, tipo, lutando, batalhando para, sabe, romper uma coisa, para, sabe, pro céu abrir, tem uma galera que tá lá, sabe, tipo, não tô nem aí, sabe. Você está desrespeitando a atmosfera de Deus. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é sacerdócio. Porque no fundo, elas não amam a Deus. Sabe, fala com o seu irmão assim, sua fome é a sua permissão. Sabe, todas as pessoas que chegam perto de mim e falam assim, você sabe, eu não sinto Deus. Eu pergunto sempre, você realmente tem fome por Ele? Eu não conheço ninguém em 14 anos, e meu irmão, eu não estou queimando hoje. Eu queimo no fogo de Deus há 14 anos. E eu não conheço ninguém nesses 14 anos que teve verdadeira fome de Jesus, que não foi tocado. Se você não é tocado, é porque você não está faminto o suficiente. Essa é a verdade. É porque você não valoriza o suficiente a presença de Jesus. Então, quantas vezes, sabe, eu vou lá, sabe, aquela multidão, sabe, de gente vazia de Deus, de gente que não sabe se posicionar na presença de Deus, de gente que não sabe atrair a presença de Deus. Exatamente. E você sabe, gente, isso é mais comum do que você pode imaginar. Porque, como Mateus diz ontem aqui, nós somos uma geração escrava da aparência. E como é fácil nós falarmos que Deus está fazendo muita coisa só porque muita gente está sendo salva. Mas esse não é o parâmetro. O parâmetro para o sucesso de uma comunidade é o quanto Jesus se faz presente. O quanto de verdade aquela comunidade tem da presença de Jesus. E veja, Jesus presente, vai haver salvação, vai haver cura. Mas então, eu vejo em alguns lugares que eu vou, tipo, não cabe de gente, está saindo gente, todo mundo sufocado lá, nossa, oh glória, a igreja está lotada. Então eu fico pensando, nossa, está todo mundo aqui, de menos ele. E aí quando você olha para a postura das pessoas, quando você olha para o coração das pessoas, está alguém assim, você está ministrando. Esse dia eu estava ministrando numa igreja, e enquanto eu ministrava tinha uma menina fazendo maquiagem lá atrás. Tinha um outro sentado olhando para mim assim. Eu pensei, o que esse povo tem? O que esse povo veio fazer aqui? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, vamos parar com essa palhaçada? Aí os irmãos falaram assim, senta aí.
Vamos fazer nada então. E acabou. Porque eu não estou aqui para brincar de faz de conta. Eu estou atrás de Jesus. Eu não estou aqui para fazer um teatro. Eu estou aqui para queimar por Jesus. Se vocês não querem, então por favor, vocês podem me deixar embora. Porque se eu tiver que adorar Jesus sozinho, eu faço isso no meu quarto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo essa tarde? Jesus está a ponto de vomitar essa coisa. Jesus está a ponto de vomitar essa coisa. Porque é um povo que sabe que fica lá, morno. Não desvia, mas também não entra no reino. Aquela coisa morta, sem vida, você não sabe identificar, é um ser identificável. O que você é? Não sei. Por que não se dedicam ao sacerdócio? Eu vou dizer para você, você precisa se dedicar ao seu sacerdócio. Você não pode permitir na sua vida. Hoje mesmo para a minha comunidade, eu mandei, e aí, como anda o seu sacerdócio? Porque é lá que tudo acontece. É lá que você é ungido. Jesus disse, a palavra que eu falo, eu não aprendi num curso de teologia, eu aprendi junto com meu Pai. Aí o que acontece? Estou nervoso, mas eu amo. Aí nós vemos pessoas que querem ir para o curso de teologia para aprender a fazer mensagem. Não se aprende a fazer mensagem no curso de teologia. A verdadeira mensagem se aprende ouvindo o Pai falar. Você pode fazer um curso para melhorar sua comunicação, mas a mensagem, meu irmão, se recebe no sacerdócio. Por isso que nós temos hoje um tanto de gente que prega um tanto de coisa, mas que não prega o que Deus está falando hoje. A questão não é você pregar, a questão é você falar o que Deus está falando agora. Veja, essa palavra é a verdade. Você crê nisso? Não é? Essa palavra é a verdade. Mas é a verdade para hoje que te liberta. Então, o mundo não está atrás de uma mensagem. Vamos sair por aí de Deus te ama, Jesus te ama. Essa é uma mensagem, mas talvez não é a mensagem que aquela pessoa precisa ouvir. E se você está longe do Pai, você não sabe o que dizer. Você apenas pega coisas prontas e repete para ver se vai dar certo. Você pode ver Jesus na sua trajetória tratando pessoas de diferentes formas, porque pessoas eram diferentes. E ele tinha uma verdade específica para cada coração, que os libertava. Mas se não há dedicação sua no sacerdócio, e o que eu vejo hoje é que ministros de adoração, ministros da palavra, não sabem o que Deus está fazendo. Eles não sabem o que está em pauta do Espírito Santo. Eles apenas querem gerar coisas. Vamos gerar coisas. Vamos produzir, vamos gerar coisas. Mas não é isso que Deus chamou você para fazer. Porque Maria falou assim, mas como que vai ser isso? O anjo falou, fica calma, o Espírito de Deus vai vir sobre você e vai acontecer. Repete para o seu irmão, na época de Maria, muitas mulheres ficaram grávidas, mas somente Maria ficou grávida daquilo que Deus estava fazendo. Você está entendendo o que eu estou falando essa noite?
Você está entendendo o que eu estou falando? Quem de fato está andando e colaborando com aquilo que Deus está fazendo? Eu estou dizendo para vocês, eu estou acompanhando uma comunidade que a glória de Deus foi embora deles. E há uns 5 anos atrás, eles experimentaram um mover tão forte da presença de Deus. Você chegava na reunião, era uma coisa louca, mas eles perderam. Eles perderam. Perderam porque Deus se moveu e eles não. Então, agora, eles estão lá, eles tentam, vamos entrar para e grita, e não vai, a atmosfera não vem. Então, na última vez que eu estive lá, eu falei com o pastor, vocês perderam. Vocês estão desatualizados do que Deus está fazendo. Eu perguntei para ele, como anda a sua vida de intimidade com Jesus? Ele, Everton, sabe, eu estou atrapalhando tanto, sabe, então eu tenho que fazer uma visita lá, fazer outra visita lá, então tem aquela pessoa que eu preciso, e você sabe, eu nem converso mais com Jesus. Então, mas quando a sua igreja era um ovo, que não tinha nem, sabe, você só conversava com Jesus? E foi isso que trouxe um avivamento sobre vocês naquela época. Então agora você está tão atarefado com as coisas do povo, que o que Jesus está falando você não sabe mais. O que Jesus está fazendo você não sabe mais. Então você está desatualizado e você perdeu sua autoridade, porque o ministério é dele. Você perdeu a sua permissão de trabalhar junto com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, nessa tarde? O segredo para vocês frutificarem, mas não simplesmente frutificarem, é o sacerdócio. Se vocês querem experimentar algo genuíno e profundo de Deus, vocês precisam aprender uma postura diante de Deus. Tem que ser inadmissível pessoas nessa casa estarem indiferentes no momento da adoração. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito. E nós não podemos desrespeitar a presença de Jesus, porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Quando eu vou ministrar para os ministros de louvor, eu falo com ele, é inadmissível quando você não está lá em cima daquela plataforma de 30 centímetros. Lá você é um cara que canta, pula e adora, aqui embaixo você não sabe fazer nada. Isso é inadmissível, você está desrespeitando o seu sacerdócio. Você é um artista, mas não um ministro que tem uma permissão de liberar o mover de Deus. Você sabe, ontem o pastor falou comigo, Everton, quando você começou a dedilhar, eu já senti uma presença. Aleluia. E tem uma altura do meu ensino que eu falo, quando Jesus começa a responder à sua presença. Quando você chega a um nível de tanto respeito pela presença de Jesus, que você não precisa gritar, cantar, a sua presença muda a atmosfera. Jesus responde a você e a sua postura, não a sua música. Teve uma vez que nós chegamos e eu comecei a dedilhar, e eu fiquei 3 horas dedilhando o violão, sem cantar uma palavra, e a glória de Deus desceu sobre a casa. Sabe de uma coisa? Deus não estava respondendo a minha melodia, Deus não estava respondendo a minha música, mas Deus estava respondendo a mim, a quem eu sou diante dEle.
E isso é um processo de amar o sacerdócio, de cuidar do seu sacerdócio. Você não pode se permitir passar uma semana, passar 2 semanas, sem ter um tempo de comunhão com Jesus. Você não pode se permitir a isso. Porque Ele é o seu Salvador, Ele é o seu amor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não pode, não adianta o quanto, sabe, você trabalha, o quanto você ganha pessoas para Jesus. Você não pode se permitir passar uma semana sem dar um beijo no seu amado, sem chorar de amor por Ele. Você não pode permitir isso. Porque senão é tudo trabalho, é só estratégia. É só mera reprodução de gente e não um mover de Deus que nós estamos experimentando. Meu irmão, até o Islã está crescendo, pelo amor de Deus. Até o Islã está crescendo. O negócio não é crescer, o negócio é experimentar um mover de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Até o Islã está crescendo. É só ter uma estratégia, montar uma coisa e tal, e implantar uma mentalidade, e um outro reproduz, e outro reproduz, e outro reproduz. Sabe, eu não estou contra a estratégia é de Deus, é de Deus. Todavia, não pode ser só estratégia, tem que haver paixão por Jesus. Porque é isso que vai fazer que o fruto venha e permaneça. E quando alguém chegar aqui na comunidade de vocês, eles possam ver, poxa, aqui não é só crescimento, mas olha como Jesus é respeitado nessa casa. Olha como eles tratam Jesus. Olha como eles respeitam a presença de Jesus. Ninguém está indiferente. Ninguém está lá, sabe, tipo lá, viajando na maionese. Está todo mundo, sabe, se dedicando. Se dedicando. Se dedicando a Jesus. Coisa mais importante da sua vida é o seu sacerdócio. Sabe, eu já vi tanta coisa, sabe? Eu já vi tanta coisa, tanta gente, sabe, mostrando tanta coisa. E eu falei, e agora que eu estou liderando uma comunidade, eu falei, Jesus, por favor, Jesus. Por favor, Jesus, que o meu coração esteja realizado na sua presença. E o mais seja apenas um acréscimo natural. Então, todas as vezes que a gente chega lá na reunião, uns vão perguntando aos outros, e o seu sacerdócio está bem? E o seu sacerdócio está bem? Você teve um tempo de amor, de adoração. Como anda o seu sacerdócio? Talvez você possa dizer, Everton, mas é isso o segredo? Andar junto, estar perto? É. Eu não tenho aqui 7 passos para frutificação. Eu não tenho... Me perdoa se você estava esperando isso. Porque o que João falou foi a mesma coisa que ele falou. Nós só estamos falando o que ouvimos dele. Nós só estamos falando o que nós ouvimos dele. Nós não estamos inventando nenhuma... Não foi assim que João falou, o apóstolo João falou. O que nós temos falado é o que nós vimos e ouvimos. As pessoas falam muito sobre o ID. Mas quando que o ID aconteceu, gente? Depois de 3 anos de andar junto. Jesus não pegou a galera hoje e mandou ir amanhã. Depois de 3 anos, que ele estava subindo ao céu, ele falou, agora vocês vão, porque vocês aprenderam de mim. Depois de 3 anos de comunhão, de expulsar demônio de Pedro e fazer um tanto de coisa, aí ele falou, agora vão. Prega o evangelho, ensina
o que eu te ensinei. Não inventem outro ensino, só ensina o que eu te ensinei. Agora, minha pergunta é, o que você tem aprendido de Jesus? Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa tarde? E eu vou colocar aqui meu coração diante de vocês, sabe? Eu fico muito alegre com o crescimento e fico também aflito, sabe? Graças a Deus que o seu pastor e a sua pastora são homens de Deus. É verdade, graças a Deus. Que estão sempre examinando o coração e toda vez que eu vou conversar com o Cadu, ele está falando, eu estou examinando meu coração, sabe? Tipo, e isso é muito poderoso. Nem todos estão fazendo isso. Mas, por favor, eu quero falar para vocês. Porque eu já vi pastores tão pressionados pelo povo. Porque o povo não sabia o que Deus estava fazendo. Então eles pressionavam o pastor a fazer coisas. E o pastor naquela pressão, nossa, então nós vamos inventar uma coisa para fazer. E era a hora que ele saía do que Deus estava fazendo. Sabe, eu quero, como... Você sabe, eu sinto uma coisa tão forte aqui agora. Sabe, é como se Jesus está falando assim, Everton, se eles obedecer, eles vão experimentar uma coisa tão forte. Sabe, eu estou falando, sabe, se vocês dão ouvidos, se você não pegar só essa mensagem e falar, beleza, tá, vamos para outra. Não, se você dá ouvidos, e você não mais permitir na sua vida, você não ter um tempo para Jesus na sua vida. Eu vou dizer, meu irmão, Jesus vai te dar uma permissão para você trabalhar naquilo que Ele está fazendo nesses dias. Eu estou dizendo, quando você falar, tipo, você é aquilo que Ele falou com os discípulos. Não fiquem premeditando o que vocês vão falar, porque vocês estão comigo, e quando vocês abrirem a boca, bum, vai ser dado o que você precisa falar. Precisa você fazer uma coisa, passar 3 dias desesperado, o que eu vou falar, tremendo, ansioso. Não. Vai andando comigo, vai andando comigo. Quando chegar a hora de você falar, vai ser dada a palavra na sua boca. Isso é sacerdócio. E essa palavra vai frutificar, porque vai ser uma palavra viva. Vai ser a verdade de hoje, para agora. Não vai ser apenas uma mensagem, mas vai ser a mensagem. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Vai ser a mensagem, a palavra. Essa deveria ser a nossa oração. Jesus, nos coloca naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nos coloca naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Feche os seus olhos. Jesus está em busca desse povo de verdade que se dedica à sua presença. Que se dedica à sua presença. Igreja, ouve o que Jesus está falando ao seu coração. Ouve o que Jesus está falando ao seu coração hoje. Cuida bem do seu sacerdócio. Tenha Ele em um lugar de honra na sua vida. Não permita viver, sabe, uma aparência nesse quesito. Não permita estar frio, estar longe. Você sabe se você está perto ou longe de Jesus. Você sabe se o seu coração está queimando agora ou se ele está simplesmente frio, calado, seco.
E tudo que você sabe fazer é fazer coisas. Mas existe um lugar mais alto, existe um lugar mais alto do que isso. Existe um lugar que o que você carrega é aquilo que está dentro de você de verdade. Eu conheço homens que eles pregam semana após semana, mas eles estão vazios. Eu conheço ministros que ministram semana após semana, mas eles estão realmente vazios. Eles se acostumaram tanto com o ofício que eles estão vazios. E eles prosperam porque eles têm talento, eles têm dom, eles têm até unção. Mas estão vazios. E não é isso que Jesus tem para essa casa. Alguém ouviu o que eu disse? Não é isso que Jesus tem para essa casa. Jesus não quer líderes vazios aqui, que apenas aplicam regras, Não. Jesus quer homens cheios e mulheres cheias de um toque fresco da sua presença. Homens cheios e mulheres cheias de paixão, de amor, de devoção, de dedicação. Pessoas que sabem se posicionar na presença de Deus. Pessoas que não estão indiferentes à presença de Deus. Pessoas que respeitam. Pessoas que respeitam a presença de Deus. Jesus. Tudo é por sua causa, Jesus. Nós somos a sua herança. Nós somos a sua herança, Senhor. Nós somos a sua herança e tudo o que nós queremos mesmo é te fazer sorrir, Senhor. Tudo o que nós queremos é tirar um sorriso do Senhor, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É isso que o Senhor ouviu e é isso que nós queremos ouvir nesses dias. Eis aí os meus filhos amados, que eu tenho prazer neles, que me dão prazer, que me dão alegria. Eu os conheço, eles têm se apresentado diante da minha presença, eles não têm tratado a minha presença como algo comum. Eles não estão indiferentes, eles não desrespeitam, mas eles se dedicam, eles buscam de todo o coração. É uma coisa importante para eles, a minha presença é importante para eles, e eles estão me buscando até me achar. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Vocês precisam se dedicar mais, vamos lá. Deus tem um lugar mais alto, vamos lá. Talvez você tenha esquecido que qualquer coisa que vá mudar na sua vida, somente Jesus pode mudar. Talvez você tenha esquecido que qualquer cura que você precisa, só Jesus pode fazer. Então é com Jesus que a coisa acontece, meu irmão. É diante de Jesus que a coisa acontece. Eu conheço homens que são muito bons para falar, pregar, mas são péssimos para adorar, são péssimos para ministrar Jesus. Não é isso que Jesus quer para essa casa. Jesus quer para essa casa um povo que saiba atrair a sua presença. Um povo que saiba se mover com o Espírito de Deus. Que saiba abrir as portas da terra para o céu. Comece a adorar Jesus aí no seu lugar. Comece a adorar Jesus aí no seu lugar. Se dedica a isso. Se dedica a isso.
se dedica a isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você está perto. Você está dedicado. Esse é o segredo. Porque aí você vai parar de produzir para reproduzir o que você tem ouvido e visto. Você vai parar de produzir para reproduzir o que Deus está fazendo. E Deus vai colocar dentro de você. Você vai estar qualificado para gerar. E você não vai apenas gerar coisas, mas você vai gerar o que Deus está fazendo hoje. 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 Nós estávamos falando ontem, o pastor falando sobre viagem em Israel e viagem ao Egito, que no Egito as pessoas estão experimentando um mover de Deus, e ele disse que ele preferia ir no Egito do que em Israel. E eu disse exatamente, porque Israel foi o que Deus fez, Egito é o que Deus está fazendo agora. Então nós estamos muito felizes com o que Deus fez em Israel, mas nós estamos mais felizes com o que Deus está fazendo agora no Egito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou feliz com o que Deus já fez, mas eu quero o que Deus está fazendo agora. Eu preciso do que Deus está fazendo agora. Sabe, eu sou tão grato ao toque de ontem, mas eu quero o toque de hoje. Sabe, eu sou tão grato com a palavra de ontem, mas eu quero a palavra de hoje. Sabe, eu sou tão grato com o que Deus fez ontem, mas eu quero o que Deus está fazendo hoje. Eu sou tão grato com o mover de ontem, mas eu quero o mover de hoje. É isso que eu quero. Vamos lá, se apresente diante dele. Fala com ele, eu preciso disso, Jesus. Jesus, é disso aí que eu estou falando. É disso aí que eu estou falando, Jesus. É isso que faz o meu coração queimar, Jesus. É isso que faz o meu coração queimar. É disso que eu estou falando. É atrás disso que eu estou. É atrás disso que eu estou, do que o Senhor está fazendo. Abre os meus olhos para ver, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me dedicar a esse lugar onde o Senhor fala, onde o Senhor revela, onde o Senhor abre para mim. Onde o Senhor abre para mim. Onde o Senhor abre para mim. Eu estou vendo uma geração se levantando. Eu estou vendo. Vocês têm me ouvido falar isso. Vocês têm me ouvido falar isso. Vocês têm me ouvido falar isso. Cada vez mais isso está crescendo. Cada vez mais isso está crescendo. Cada vez mais isso está se tornando cada vez mais real. Vai ser tão forte que Jesus vai começar a responder à presença desse povo. Só o fato desse povo estar presente em um lugar, a glória de Deus vai responder. Eles não vão ser escravos de um show, eles não vão ser escravos de uma estratégia, nada. Eles só vão estar reunidos. Eles só vão estar lá reunidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Eles só vão estar lá reunidos, queimando por aquilo que Deus está fazendo. Quando eles menos esperam, eles vão ser visitados pela glória de Deus. Oh! Oh! Você está entendendo o que eu estou falando, sabe? Tipo, não vai precisar. A galera só vai estar lá reunida. Sabe, talvez vai acontecer isso lá na sua célula, sabe? Você, tipo, só vai chegar lá na sua casa. E quando chegar, a glória de Deus vai... Sabe, você está entendendo? Você não vai precisar nem falar nada, sabe? Sabe? Porque o seu sacerdócio está em dia. Você está entendendo, sabe? O seu coração está lá semana após semana, semana após semana. Então, aquela pessoa, sabe? Que tipo, nem conhece Jesus, vai falar: nossa, eu estou sentindo uma coisa tão diferente aqui. Sabe? Eu estou sentindo uma coisa. Isso é autoridade. Isso é permissão. Oh, Rambamba, eu creio é nisso. E quando as pessoas perguntar: por que você ama tanto o seu amado?
Que isso? Por que você parou de beber? Parou de fazer... O que você... Agora é uma religião, você... Não. Você precisa conhecer o meu amado. Por que você ama tanto o seu amado? Ah, o meu amado. Ah, o meu amado. Ele me toca como ninguém me toca. O meu amado, ele... E você vai começar, é esse o evangelismo que eu creio. Quando a igreja chegar no mundo e falar assim, você precisa conhecer o meu amado. Mas o que seu amado? Meu amado, ele é o mais lindo entre os milhares. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, que alguém pegue Jesus, que alguém pegue Jesus. Que alguém pegue agora, Jesus, isso. Que alguém pegue Jesus. Que alguém essa noite pegue Jesus. Que alguém essa noite pegue Jesus. O meu amado. O meu amado. Abre os seus olhos rapidinho. Quero te contar a história desse relógio aqui. Eu estava num shopping esses dias e me deu uma vontade de ter um relógio. Não era um relógio profético, não, só um relógio mesmo. E eu parei, a minha esposa tinha ido no banheiro, e eu parei numa loja, fiquei olhando uns relógios, e eu falei, Jesus, que vontade de ter um relógio. Eu fiquei olhando, mas eu não queria um relógio qualquer, eu queria um bom relógio. Mas tudo que eu não tinha era dinheiro para comprar um relógio. Mas eu queria um relógio. E ok, passou. Mas eu fiquei querendo um relógio. Então todo mundo que eu via de relógio, eu olhava e falava, Jesus, eu quero um relógio. Amém. E aquilo, uns 3 dias, ficou muito forte no meu coração. E aí eu tive uma viagem com alguns amigos em São Paulo. E eu estou lá adorando a Jesus, uma noite muito profética, muito forte. E eu estava lá adorando Jesus, dizendo, meu amado, você é tudo o que eu quero. Então eu estou lá com a mão levantada, alguém começa a mexer no meu braço. E eu falei, eu te repreendo, Satanás, eu vou ficar com o braço em pé. E alguém mexendo no meu... a luz estava baixa. E alguém mexendo no meu braço. E eu falei, que sacola só. E aí pegou e puxou meu braço para baixo. Quando puxou meu braço, eu olhei assim. Era um amigo meu. Ele puxou meu braço e pegou esse relógio e colocou no meu braço e disse assim, ele te viu lá no shopping e ele viu que você queria um relógio, tá aí. Meu irmão, eu não tive um infarto porque eu sou novo, mas o meu coração disparou de uma forma. Jesus me deu o relógio. E a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu fui ver o preço do relógio. Meu irmão, eu vou dizer, esse é um bom relógio. Jesus me disse, você não tem dinheiro, mas eu tenho dinheiro. E eu eu fiquei impressionado. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa falou, você comprou relógio? Eu falei, não! Jesus me deu um relógio. Uau! Como Jesus é bom. Meu irmão, até hoje eu olho para esse relógio e eu não acredito, sabe? Jesus, você me deu um relógio. É real, meu irmão. Fala com seu irmão, é real. É real. Fala com seu irmão, é real, meu irmão. É real, meu irmão. Eu estou dizendo, meu irmão, é real. Eu vou dizer de novo, é real. Quando Jesus te conhece, meu irmão. Quando Jesus te conhece, meu irmão, é real.
Eu tô te falando, é real, meu irmão. É um relacionamento, é uma amizade. Eu estou falando com você. Eu estou falando com você essa noite. Eu estou falando com você essa noite. É real. Ele disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu estou falando, meu irmão, é real. Se dedica ao seu sacerdócio. Se dedica ao seu sacerdócio. Se dedica a Jesus. Por favor, se dediquem a Jesus. Se dediquem a Jesus, porque Ele fará. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele vai fazer. Sabe, Jesus ama abençoar vocês. Jesus ama. Se dedique a Jesus. Se dedique a Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Rei. Aplauda o Rei.